Mariazinha na beira da praia, como é que balança a saia. Já ouviu essa música? Mariazinha na beira da praia, como é que balança a saia. É assim, é assim, é assim, é assim que balança a saia. Pois bem, vamos falar sobre Mariazinha da beira da praia ou Mariazinha da praia, né? Ela pode se apresentar com esses dois tipos de nome: Mariazinha da praia e Mariazinha da beira da praia. Uma entidade maravilhosa, no caso uma herê. E como a gente está seguindo uma sequência de vídeo trazendo histórias dos herês, neste vídeo vamos falar desta entidade, desta pequena herezinha que traz um ensinamento maravilhoso. E a gente vai contar a sua história de vida. Lembrando que a gente já trouxe histórias de herê aqui. Então, olha aí pra você ver, se você não viu, ou se você quer ver mais histórias das entidades quando vivas, as histórias dessas entidades, como elas trabalham, as características dos seus médiums, como é que são os seus médiums, é bem simples. Basta você se inscrever aqui no canal, ativar aquele sininho do lado ali, quando você se inscrever, para você receber o conteúdo ali quando a gente postar. E posso te garantir uma coisa, a história da Mariazinha da praia é uma história magnífica, você vai se emocionar, viu? Porque mesmo sendo a história de uma criança, né, é uma história que nos dá uma lição de vida fora do comum. Pois bem, pessoal, então curta, compartilhe e sem mais delongas, vamos falar sobre Mariazinha da praia. Bora pro conteúdo. Pois bem, pessoal, para a gente iniciar, a gente tem que compreender que Mariazinha da praia, ou a herê Mariazinha de forma geral, é uma herê muito popular e muito conhecida. Existem várias falanges na qual carrega Mariazinha, como por exemplo, Mariazinha da Cachoeira, Mariazinha da Estrada, Mariazinha da Mata, somente Mariazinha e por aí vai indo, ou seja, são diversas as falanges que compõem ali o nome de Mariazinha. E vamos nessa história falar sobre Mariazinha da praia, ou da beira da praia. Primeiramente a gente tem que compreender que essa história ela se passa ali praticamente no final do século XIX e no início do século XX, aqui no Brasil. Mariazinha da praia, né, quando nasce, ela nasce na região sudeste do Brasil, tá bom? Os seus pais, quando vivos, né, eram pescadores e trabalhavam com a pesca, né? Ou seja, o sustento da família era com a pesca. Mariazinha era filha única do casal, tendo em vista que o casal, né, era ali casal de pescadores, porém com assim grandes dificuldades de poder manter a vida. A pescaria naquele tempo não era tão gratificante em termos, não era tão remunerada, vamos assim dizer. A maioria dos pescadores onde Mariazinha vivia trabalhavam para grandes patrões, ou seja, na verdade eles eram pescadores, porém eles vendiam ali a sua pesca para mercados, né, para mercadores, né, maiores. Então praticamente não eram eles que ganhavam dinheiro, e sim os mercadores. Então eles tinham seus patrões, vamos assim dizer, tá bom? Então a infância de Mariazinha, tá, foi uma infância ali até bem tranquila, né, mas com algumas dificuldades. Ali na região onde ela vivia, que era uma pequena vila, uma vila de pescadores, ela também tinha contato com outras crianças. Então sim, ela brincava, né, ficava com outras crianças, porém Mariazinha tinha um costume. Ela tinha uma avó, né, a sua avó paterna, que sempre levava Mariazinha na beira da praia, bem no escurecer ali, ou seja, bem no entardecer do dia, no início ali da noite, sua avó levava Mariazinha ali na beira da praia. E ali elas ficavam observando o mar, observando as ondas. E a sua avó era devota a Iemanjá. Sim, a sua avó era devota a Iemanjá. Sempre realizava oferendas, firmezas a Iemanjá ali na beira da praia para ajudar tanto os pescadores e ajudar a vila na qual elas viviam ali, na vilinha ali na qual elas moravam. Tendo em vista que a sua avó, né, cultuava Iemanjá e chamava Iemanjá de Janaína. Era assim que a sua avó, né, se referia a Iemanjá. Vamos lá na beira da praia,
Mariazinha, saudar a nossa querida Janaína. Então ela tinha esse contato muito forte. Então Mariazinha, ela tinha esse costume de ir junto com a sua avó na beira da praia para saudar, para louvar Janaína, que era Iemanjá, tá bom? Porém, é claro, a sua avó, ela acaba falecendo, né? Ou seja, falecendo ainda quando Mariazinha era bem novinha, tinha ali por volta dos seus 5 anos, 4 anos de idade mais ou menos, né? Porém, essa tradição, esse costume que Mariazinha pegou, né, de ir ali à beira da praia para saudar Janaína, para saudar Iemanjá, ela continuou. Então, ela começou a ser aquela criança meio que sempre no entardecer ali do dia, no começo da noite, ela sempre se afastava das outras crianças e ia lá para a beira da praia, que era o horário quase ali no mesmo horário que os pescadores estavam chegando ali com a pesca, né? Então Mariazinha sempre ia ali na beira da praia, saudava Iemanjá. E como a sua avó já tinha falecido, né? E ela era muito apegada à sua avó, ela também tinha o costume de ir ali na beira da praia para poder entrar em contato, né, com o espírito de sua avó. Ou seja, ela imaginava que ela estando presente ali na beira da praia, na beira do mar, ela se sentia acolhida, ela sentia a presença da sua avó ali com ela. Então, querendo ou não, isso era um acalento, né, para aquela pequena criança ali. Então, as ondas do mar traziam uma certa paz para ela, as águas, né, o clarão ali, a cor da água. Então, o mar por si só trazia aquela energia boa para Mariazinha. Deixando bem claro, se alguém me perguntar, Patrick, qual era o nome de Mariazinha? O nome dela era Maria, gente, tá? Ela foi chamada de Maria, que até então era o mesmo nome de sua avó, tá certo? Pois bem, em um momento, o que estava acontecendo, né? Estavam dizendo fora da vila que estava chegando uma peste, ou seja, uma grande doença estava se espalhando pelo mundo. E para você que não sabe qual doença a gente está falando, que atingiu praticamente quase o mundo todo, era a peste bubônica. Sim, a peste bubônica. Então, muitos ali dos pescadores, do pessoal daquela vila, ficou um pouco apreensivo com essa doença que estava se espalhando, né? Mariazinha, ainda criança, não se importou tanto com isso. Porém, em um certo dia, né, em um certo entardecer do dia, ela foi ali na beira da praia e ela tá ali refletindo, olhando para a praia, olhando para o mar, sentadinha, né, como ela tinha o costume de ficar, bem sentada na beira da praia. Um dia ela escuta uma voz suave, doce, né? Ela olhou e percebeu uma mulher meio que caminhando sobre as águas. Parecia que ela estava realmente sobre as águas ali. Mariazinha, claro que não ficou com medo, era uma criança, e aquela mulher que havia aparecido não parecia ser uma pessoa ameaçadora, ao contrário, parecia ser uma pessoa que ia acalentar ou acolher. Então ela escutou essa mulher chamando o seu nome. Mariazinha se levanta e vai de encontro com essa mulher. Então essa mulher dá um aviso para Mariazinha. Ela diz o seguinte: olha, minha pequena menina, né? Mesmo você ainda sendo uma criança, você vai ter um papel muito importante na vida daqueles à sua volta. Você tem a missão de ajudar aqueles com os problemas de saúde na qual estará atingindo a vila na qual você mora. Aí ela disse, essa moça, né, ainda disse: não tenha medo. Da mesma forma que a sua avó me ajudava, ou seja, me ofertava, né, me saudava, eu estarei também do seu lado para poder te amparar em todo esse processo. Eu sei que às vezes você, sendo apenas uma criança, isso pode te assustar, mas não se assuste, essa é a sua missão. E quando chegar o momento certo, você estará em meus braços. Mariazinha, mesmo sendo uma criança, gente, praticamente uma criança muito pequena, ela aceitou aquela mensagem e foi
em busca ali, né, da sua vila, ou seja, foi aí o encontro da sua vila. Porém, no próximo dia foi quando essa criança, né, Mariazinha, caiu na real, né? Ela percebeu que essa peste que estava se alastrando ia atingir a vila na qual ela morava. Consequentemente, ela se entristeceu. Então ela foi para a beira da praia e caiu aos prantos, chorando, imaginando que poderia perder os seus amigos, perder os seus pais, e ela, apenas uma criança, o que ela poderia fazer? Então ali ela se entregou, ficou triste, enfim, caiu aos prantos. Porém, neste momento, uma senhora senta do seu lado e diz o seguinte: calma, minha filha, eu estarei junto de você. Agora, pegue nas minhas mãos, vamos voltar para a vila. O pessoal lá está precisando da sua ajuda. Essa senhora nada mais era do que a sua avó, que havia falecido. A gente consegue compreender, pessoal, que Mariazinha, né, mesmo ali naquela inocência, já carregava um dom mediúnico muito forte, né? E Mariazinha, mesmo um pouco apreensiva, mesmo um pouco com medo do que poderia acontecer com esse fato que poderia estar ocorrendo, mesmo assim ela pega na mão de sua avó e vai até a vila. Chegando lá na vila, ela abraça os seus pais, bem forte, como se ela tivesse se despedindo, né, dos seus pais, pois ela sabia que chegaria o momento na qual ela teria que fazer um trabalho árduo, difícil, e que em um momento ou outro ela estaria indo de encontro a Iemanjá. Então, praticamente naquele abraço foi um abraço de despedida. Ela abraçou seus pais, chorou intensamente. Os seus pais não entenderam nada, mas enfim, era apenas uma criança. Então, seus pais nem deram tanta importância assim. Pois bem, algum tempo se passa e essa peste, infelizmente, atinge a Vila dos Pescadores. Na verdade, essa peste, a peste bubônica, né? Na verdade, não atinge somente a Vila dos Pescadores, mas atinge a todos, inclusive os próprios pescadores, como também os patrões, né? Os mercadores, os donos ali praticamente também começam a ser atingidos, né? Até aí, tudo fluindo, existia um tratamento médico, mas nada solucionava. Até então que ocorreu a primeira morte, né? O primeiro desencarne de uma pessoa devido aí a esta peste. E foi o desencarne de um dos mercadores, ou seja, de um dos patrões. E é claro que eles precisavam buscar ou procurar alguém para culpar. Eles queriam culpar alguém por conta disso, por que estava acontecendo isso com eles. E é claro, os mercadores eram pessoas de grandes renomes ali. Quem que você acha que eles culparam? Os pescadores, dizendo que foram os próprios pescadores que trouxeram esta peste ali para aquele povo. E nisso começou, vamos assim dizer, um pequeno conflito entre eles, uma pequena guerra ali entre eles, entre pescadores e os mercadores, os patrões, os donos. Então é claro que os pescadores não havia meios ali, porque em sua maioria eram pessoas pobres, né, que sobreviviam da pesca, não tinha mais o que fazer ali. Então eles insistiam, né, eles não fugiram, né, eles não procuraram outros meios de sobrevivência. Então eles continuaram ali, e essa guerra durou um certo tempo. Porém, em um momento, Mariazinha, já desolada, algumas mortes já haviam acontecido, né? O seu pai havia contraído a doença, a peste bubônica. Mariazinha, claro, toda triste, já com aquele medo, aquela insegurança de perder os seus pais, ela resolveu ir ali na beira da praia, sentou na beira da praia e começou a chorar, se entristecer, porque o seu pai estava doente e ela sabia que poderia acontecer algo pior. Porém, naquele momento, novamente, aquela moça bonita, aquela mulher bonita, vem caminhando novamente ali sobre as águas da praia, né? No caso, Iemanjá, a famosa Janaína, que era conhecida pela sua avó, vem caminhando, vira ali para
vai em direção a Mariazinha e diz a ela: Maria, chegou o seu momento. O momento tão esperado na qual eu já havia conversado com você. Eu sei que a carga pode ser pesada, mas você, mesmo sendo uma pequena criança, dará conta. Chame seu pai, traga ele até a beira da praia e passe as águas da praia na cabeça dele. Assim você promoverá a cura. Consequentemente, estará auxiliando a muitos. E lembre sempre de dizer que você está sobre o amparo de Janaína, que você está sempre no amparo de Iemanjá. E assim Mariazinha, naquela inocência, com um pouco de medo, é claro, foi até o seu pai. Insistiu para que o seu pai fosse até a praia, com muita dificuldade, pois o seu pai se encontrava um pouco debilitado por conta da doença, mas mesmo assim o seu pai, querendo atender à vontade de uma criança, resolve ir até a praia. Chegando lá, Mariazinha pede com que ele sente ali na beira da praia e ela pega a água ali que vem sobre as ondas, uma pequena quantidade, e joga esta água em cima do seu pai. Praticamente de forma imediata, o seu pai começa a se sentir melhor do que estava. A febre tinha ido embora, a disposição voltou e o seu pai ficou abismado com o que tinha acontecido. Mariazinha naquele momento ficou totalmente alegre, feliz, contente por ter salvado a vida de seu pai. Porém, é claro, outras pessoas viram o que aconteceu. E muitos dos pescadores começaram a procurar Mariazinha. Começaram a procurar Maria. Maria começou a ajudar os pescadores. Chegava a certos momentos que Mariazinha nem saía da beira da praia. Ela ficava praticamente o dia todo na beira da praia. Ou seja, promovendo a cura para muitas pessoas. Muitos dos seus ali. Inclusive, isso é por este fato que vem a sua falange, Mariazinha da praia ou Mariazinha da beira da praia. Ela passou muitas das vezes vários dias sentado ali na beira da praia. Às vezes ela nem para a vila voltava para poder se alimentar. Ao contrário, muitas pessoas levavam alimentos para ela. E nisso foi indo. Com o tempo, os mercadores, ou seja, os patrões, os donos, começaram a saber, ou seja, ficaram sabendo do ocorrido, que tinha uma criança que estava salvando vidas ou curando as pessoas desta peste. Consequentemente, os pescadores foram até Mariazinha. Só que não esqueça, neste momento ainda, tanto os mercadores como os pescadores estavam em guerra. Eles estavam em atrito devido àquele problema, pois falavam que eram os pescadores que tinham causado a doença, causado essa peste. Então havia um atrito ali. Porém, os mercadores foram atrás ali de Mariazinha, encontra ela sentada na beira da praia junto com demais pescadores e obrigam Mariazinha a curá-los. Mariazinha nesse momento refletiu, parou e ficou se perguntando, mesmo sendo uma criança, olha a mentalidade: o que eu farei? Se eu ajudar os mercadores, eu estarei arrumando confusão com os pescadores, com o meu povo, porque eles estavam em guerra, eles estavam em conflitos ali, entre um com o outro. Então Mariazinha ficou um pouco com medo, ficou apreensiva. Ela falou: e agora, o que eu faço? Porém ela lembrou que a sua avó havia dito para ela que a sua missão era ajudar a todos, independente de quem seja. Mariazinha venceu o orgulho, perdeu um pouco de medo, mas ainda com um pouco de insegurança, também acabou curando os mercadores, os patrões. O conflito naquele momento deveria se encerrar, pois não, ao contrário, o conflito estava cada vez aumentando. E neste momento, Mariazinha olha em direção ali ao oceano, à praia, e vê aquela mulher bem distante,
chamando-a para que ela pudesse ir. E ela escuta bem ao longe a voz dizendo: Mariazinha, a sua missão aqui na terra já está se encerrando. Venha comigo. A sua função agora é curar as outras pessoas, mas trabalhando no espiritual. Os pescadores de um lado, os mercadores de outro, um discutindo com o outro. Mariazinha levanta, todos ficaram olhando. Mariazinha adentra o mar e depois daquilo nunca mais ninguém a viu. E naquele momento, aquela pequena guerra, aquele pequeno conflito entre mercadores e pescadores havia cessado imediatamente com o ato que Mariazinha fez. É claro que muitos pescadores, inclusive o seu próprio pai, foi atrás da criança que entrou no mar, foi atrás do corpo, né? Ou seja, porque muitos imaginaram que ela teria se afogado. Porém, mesmo ela chegando ali praticamente na parte rasa do mar, ou seja, ela não chegou aí ali para a parte profunda, mesmo assim os pescadores não conseguiram encontrar o corpo de Mariazinha. Muitos associaram que o que havia ocorrido era um milagre, e muitos também associaram que Mariazinha havia ido, né, para os braços de Iemanjá, Janaína, na qual ela sempre citava Iemanjá, ela sempre citava Janaína quando ia curar ou auxiliar as diversas mais pessoas. Então muitos associaram isso, e durante um bom tempo, muitos pescadores iam até a beira da praia para fazer pequenas oferendas a Mariazinha, como forma de agradecimento por todo o seu esforço. Não só pescadores, mas mercadores também faziam isso. Chegavam à beira da praia e colocavam brinquedos, colocavam balas, doces, coisas de crianças, né? E deixavam ali na beira da praia, naquele intuito, né? Aquela oferenda no intuito de agradecer ali por todo o trabalho que Mariazinha fez. Deixando bem claro que isso ocorre, ou seja, o desencarne de Mariazinha ocorre quando ela tinha apenas 8 anos de idade, gente. Então, a infância dela foi muito curta, mas com uma grande missão, tá? Alguns consideram Mariazinha como um encantado, que no caso seria aquela entidade ou aquele ser que não teve necessariamente um desencarne. Ela se encantou. Todo o seu corpo simplesmente virou energia, simplesmente virou espírito, então ela se encantou. Alguns já consideram Mariazinha como uma entidade comum, que teve um desencarne, porém dentro dessa história a gente consegue analisar que Mariazinha por si só não teve um desencarne, ela foi levada de corpo e alma para o plano espiritual nos braços de Iemanjá. Que história, hein? E olha que é uma das histórias, gente, que faz a gente refletir um pouco sobre a questão de quem eu devo ajudar. Será que eu devo ajudar aquela pessoa que está em conflito comigo? Será que eu não devo ajudar aquela pessoa que não gosta de mim? Para analisar sobre isso. Mas vamos falar um pouquinho sobre a entidade agora. Lembrando que se você gostou do vídeo até aqui, se você chegou até aqui, eu espero que você já tenha curtido. Mas se você não curtiu e nem se inscreveu no canal, agora é o momento certo, porque agora a gente vai falar sobre a entidade, oferendas, cores de velas e por aí vai indo. Então, já curtiu? Agora sim, agora você já curtiu? Então bora. Vamos lá. As cores de Mariazinha da Praia são cores relacionadas a Iemanjá, tanto o branco como o azul. Porém, é claro, o rosa e o azul intercalado também são cores oferecidas a Mariazinha da Praia, porque se trata de uma entidade conhecida como uma erê. Porém, é claro, o azul e o branco são cores mais tradicionais oferecidas a esta entidade, a erê Mariazinha da Praia, tá? O azul de tonalidade clara, tá certo? Vamos lá. Normalmente é uma entidade que se apresenta com um vestido, tá? Um vestido azul claro também, ou um vestido branco. Inclusive nas manifestações dentro dos terreiros, tá? Os médios que incorporam essa entidade pode às vezes utilizar uma saia azul ou uma saia branca, até então essa ligação muito forte com as ondas do mar, ligação com o mar e com a própria orixá Iemanjá, tá bom? Outra coisa, qual o orixá correspondente ou qual orixá ou
tem ligação? Essa entidade responde a qual orixá? Não precisa dizer muito, né, gente? A própria orixá Iemanjá. As suas oferendas são ofertadas e dadas nas beiras das praias, como já era de costume, tá? Mas para muitas pessoas que às vezes em alguns lugares, como não tem praias, é oferecido em beira de água, pode ser em um rio, em uma cachoeira, ou seja, onde tem água, como uma forma representativa. Mas o local ideal seria realmente ali à beira da praia, ali no mar, tá bom? As suas oferendas são as mais diversas possíveis, como por exemplo é muito comum se ofertar a essa entidade brinquedos como bonecas de pano, entre outros. Além disso também é oferecido doces, balas, pirulitos, entre diversas coisas. O consumo de bebida é comum, como por exemplo a guaraná, é isso mesmo, além da guaraná o suco de frutas e a própria água também é oferecida aí a esta entidade. Mariazinha da beira da praia, quando se manifesta, trata-se de uma entidade muito alegre, espontânea, inteligente, inteligentíssima e muito sutil no seu jeito de falar, no seu jeito de conversar. Sem contar também que é uma entidade de extremo conhecimento, mesmo sendo uma entidade jovial ou infantil ou infantilizada, tá certo? Uma coisa interessante é que o foco de trabalho de Mariazinha necessariamente é trabalhar na cura de todos os tipos de doenças, sejam doenças físicas, né, carnais, como também doenças espirituais. Além disso, ela também trabalha muito no mental, no psicológico, seja do médico e das pessoas que a procuram, tá bom? Tá aí um pouquinho sobre esta grande e magnífica heresinha Mariazinha da Praia, né? Uma entidade aí que provavelmente vai chegar na festa de Herê e vai alegrar todo mundo. Gostaram? Se sim, deixa a sua curtida. Lembrando, viu? A gente vai trazer como são as características dos médios que trabalham com esta entidade. E aí, você carrega Mariazinha da Praia ou Mariazinha da beira da praia? Você sabe das características das pessoas que trabalham com ela? Então acompanhe o canal, já se inscrevendo e ativando aquele sininho para não perder o conteúdo, tá bom? Mas é isso, pessoal, espero que todos tenham gostado. Até o nosso próximo vídeo, axé a todos e salve a nossa querida Mariazinha da beira da praia.